Hoje estamos aqui no programa Código de Honra, o programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, e contamos com a ilustre presença do desembargador Newton de Lucca. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito bem, obrigado. O desembargador Newton de Lucca é ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e atual desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, além de ser professor titular da Universidade de São Paulo, USP. Hoje vamos falar sobre a crise brasileira, né? Essa crise que se estende aí entre 2015 e 2016 e que vem tirando o sono dos brasileiros. O que o senhor me fala, desembargador, da crise, né? É uma crise Brasil, é uma crise mundo, congrega as duas coisas. Qual a sua opinião sobre a crise brasileira? Bom, eu acho, Fabiana, que há uma crise generalizada no mundo todo e, portanto, nós já estaríamos enquadrados dentro dessa crise mundial que, a meu ver, é uma crise profunda de valores, né? Nós estamos no século XXI, dobramos um novo milênio. Esperava-se muito do novo século, esperava-se muito do novo milênio, já foram 16 anos, e acho que as expectativas que nós tínhamos com a Declaração dos Direitos Humanos em 1948. Depois tivemos a queda do Muro de Berlim, em 1989, que pôs fim à chamada Guerra Fria, né? Então, acho que todos tinham uma expectativa muito grande de que o século XXI seria uma nova aurora para a humanidade. Eu, pelo menos, tinha essa visão, talvez um pouco romântica das coisas. E o que a gente viu? O 11 de setembro, de um lado, a guerra do Afeganistão e do Iraque de outro. Tudo isso fez com que, aí não só eu, mas os estudiosos, né? Eu me recordo do Umberto Eco, um grande pensador, né? Um grande escritor, que ele escreveu um livro chamado A Passo de Gâmbero, quer dizer, o passo do caranguejo, né? Que anda para trás, dizendo mais ou menos isso que eu acabei de dizer. Puxa vida, esperava-se tanto e, de repente, parece que nós estamos indo de marcha ré, né? Eu concordo com essa análise, porque está havendo, de maneira geral, você veja o problema dos imigrantes, você veja o problema do terrorismo. É como se nós estivéssemos num estado de retrocesso mundial. E é lógico que o Brasil, como um dos países do planeta, sofre essas influências. Há claramente, por isso que a gente observa, um recrudescimento dos particularismos raciais, religiosos, linguísticos, e o Brasil sofre essa influência. E agora, entrando especificamente no que você me perguntou, né, na crise brasileira, eu só contextualizei, né, dentro da crise mundial. Eu acho que a nossa crise é bastante complexa. A gente pode falar em crise financeira, crise econômica, crise política, né? Agora, tal como falamos agora há pouco do ex-presidente dessa casa, atual secretário de Educação, grande amigo que eu tenho, que é o José Renato Nalini, há uma passagem num dos livros dele em que ele fala: sobretudo nós vivemos uma crise de ética. E eu estou irrestritamente de acordo com o meu amigo. Eu acho que enquanto não fizermos uma reformulação nos nossos padrões éticos, as outras coisas ficam automaticamente prejudicadas, né? Uma análise assim superficial que eu estou fazendo. É claro que cada uma dessas coisas exigiria uma análise específica, né? Se eu falo em crise política,
Por que existe uma crise política? Bom, existe porque os nossos costumes políticos são pavorosos. Nós temos uma situação de 30 partidos, sei lá quantos por aí, né? E isso daí tem feito a nossa política não naquele sentido bonito, aristoteliano da palavra, né? Política é cuidar da polis. A gente devia encher a boca para falar em política. Aqui no Brasil as pessoas têm vergonha de falar de política, porque quando se fala em política, se pensa em politicalha. A política feita de maneira totalmente diferente da que falava Platão, falava Aristóteles, né? Aristóteles tem um livro maravilhoso, né, que ele escreveu para o filho dele, Ética a Nicômaco. Ele dizia, olha, a primeira coisa que a gente tem de pensar é no bem do outro, para depois pensar no bem próprio. Ora, uma ideia tão bonita como essa está absolutamente esgarçada na sociedade brasileira, né? Você vê que quase que a gente ouve o contrário, salve-se quem puder, né? A palavra agressivo se tornou uma palavra bonita. Eu já vi gente dizer, essa pessoa é ótima, ela é extremamente agressiva, né? É uma inversão de valores. Ouço alguns falar que teria que ser feita uma reforma cultural. Cultural. Que vai exatamente de acordo com a ética, né? Que o senhor sem dúvida, cultural, Fabiana, sem dúvida. No fundo, claro, nós precisaríamos ter uma atenção com a educação fundamental, porque se você não tiver uma profunda reforma cultural, educacional, você não vai obter os outros resultados, né? Isso acho que está no cerne de tudo. E o que o senhor acha que deveríamos fazer para sair dessa crise? Teria alguma forma de sair dela, na sua opinião, num médio, curto prazo? Eu tenho muito medo de qualquer proposta como se uma fórmula mágica pudesse modificar substancialmente as coisas a curto prazo. Eu acho que não existe essa fórmula mágica e tenho o receio íntimo muito grande de que quem apresenta uma fórmula mágica que quer parecer o salvador da pátria acabe causando resultados mais danosos do que benéficos, né? Eu acho que, voltando um pouquinho àquilo que a gente disse antes, nós temos que acreditar no ser humano, acreditar na educação, a educação na escola, a educação nos lares. Não adianta um pai querer dizer, não, eu ensino tudo para o meu filho, se quando ele está sendo multado no trânsito, ele tenta subornar o guarda do trânsito para não sofrer a multa, né? Esse pai está deseducando o filho está vendo o pai agir de forma corrupta. Nós sabemos que a corrupção no Brasil, infelizmente, se tornou algo endêmico, algo sistêmico. E o mais curioso, né, quando a gente tenta falar contra a corrupção, a gente ainda corre o risco de ser taxado de fascista ou coisa de igual jaez. É muito triste isso. Então, a nossa crise realmente é muito séria, é muito profunda. É triste você ver um político de renome chamar todo o poder judiciário brasileiro de covarde, né? Onde estão os nossos valores? Né? Isso é muito, muito doloroso. Mas leis como a lei anticorrupção, por exemplo... Ajudam. Ajudam e foram até feitas, né, nesse momento agora. Não, eu acho que nós estamos caminhando, Fabiana. Eu não quero demonstrar também uma visão pessimista, né? Se por um lado eu sou um pouco pessimista, um dos meus gurus é Norberto Bobbio, né?
Norberto Bobbio falava que ser pessimista é uma espécie de dever cívico, né? Otávio Paz, que é outro autor que eu gosto muito, adoro, falava que ele era pessimista por fatalidade congênita, né? O escritor acaba sendo um pessimista em função do que ele observa na realidade. Mas eu costumo dizer que se eu tenho um lado um pouco pessimista, eu me esforço para não sê-lo, porque eu sou um professor. E professor pessimista é uma contradição nos termos. Porque o que é ser professor? É professar, é ter fé. Sim. Né? Se eu não acreditar piamente naquilo que eu apregoo aos meus alunos, eles não vão se convencer de nada, né? Então eu preciso mostrar para eles que sempre a gente pode melhorar. E eu acho que pode mesmo. E eu acho que nós estamos melhorando. Eu acho que lei de ficha limpa, lei de corrupção, há uma consciência por uma parte razoável da população de que não se pode tolerar toda e qualquer forma de imoralidade. Perfeito. Né? Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Eu acho que nós estamos vivendo um momento político em que estamos tendo uma substancial alteração de valores. Não é? O professor Michel Temer acabou de assumir a presidência da República. Apesar de movimentos raivosos aí, gritar fora Temer, naturalmente essas pessoas nunca pegaram o currículo do professor Temer, né? É um professor de direito constitucional, um homem com quem eu tive a oportunidade de conviver, e ao contrário do que muita gente pensa, é um homem extremamente enérgico. Eu ia dar aula em Itu, na Faculdade de Direito de Itu, e é um episódio que eu até conto num livro que foi feito em homenagem a ele, né? E um aluno, sem nenhuma razão, se queixava de uma nota baixa que eu teria dado, levantou o dedo e disse: por que o professor Newton? E, nesse tempo, o professor Michel Temer era o diretor da faculdade. E eu nunca mais me esqueci da reação dele, dizer: olha, você não levante o dedo para se referir a um homem como o professor Newton de Luca. E aí o rapaz se conteve e acabou pedindo desculpas, até porque foi um momento de falta de temperamento da parte dele. Eu vejo na figura do professor Michel Temer uma esperança de que ele está assumindo o país num momento dramático, um momento de profunda crise, e eu, sendo o otimista que todo professor deve ser, né, Fabiana? Uhum. Eu espero que ele consiga dar passos importantes para a nossa reforma política, porque é uma vergonha o que está aí. Gostei de ter lido no jornal hoje que ele falou que não concorda com o que disse aí um ministro sobre Caixa 2, ou seja, tudo que eu conheço dele é de uma pessoa absolutamente íntegra no plano moral, e é disso que o país precisa, né? Vamos ver se encerra um período na vida brasileira em que houve uma pilhagem do Estado. Além de ser um homem que conhece profundamente o direito constitucional, que é o que mais precisa hoje em dia ser resgatado. O que mais precisa ser resgatado, porque se você tem toda a razão, a Constituição é a lei das leis, é a suprema lei, né? Feita por um poder que é mais do que qualquer poder constituído. Foi o poder constituinte quem a fez, né? E
executivo, legislativo e judiciário são poderes constituídos e todos eles devem estrita obediência à Constituição da República, né? Ela está acima de todos esses poderes, porque foi o poder constituinte quem a fez. E a gente vê, às vezes, com tristeza, que a nossa Constituição não é rigorosamente observada, para a tristeza de qualquer brasileiro, principalmente de professores de direito, como é o seu caso, como é o meu caso, né? Nós nos sentimos violentados quando vemos a Constituição ser tripudiada. Exatamente. A minha grande esperança com ele é exatamente o resgate da Constituição que o Brasil vem perdendo ao longo dos últimos anos. É verdade. E relativamente ao Brasil, professor, o que o senhor acha que deveria ser feito de forma mais urgente? O que daria para fazer? Bom, eu acho, já que nós estamos falando em política, Fabiana, eu acho que a reforma política é a coisa mais urgente a ser feita, não é? Agora, é claro, não só ela, nós precisamos acertar as finanças públicas. Então, há necessidade, eu pelo menos lido na área previdenciária lá no tribunal, né? E vejo que nós temos um trabalho que eu diria a você, hercúleo para ser feito nessa área da Previdência. Por que eu recebo 600 ou 700 processos por mês no meu gabinete? Por uma razão muito simples. A nossa autarquia federal, que é o INSS, não está aparelhada para atender, eu diria, minimamente, de forma razoável, os nossos segurados da Previdência, ou aqueles que necessitam da assistência social. Isto acaba desembocando numa sobrecarga do judiciário, que é acusado, não muito justamente, de ser lento, né? Somos lentos? Sim, somos. Agora, falta-nos uma estrutura adequada para dar conta disso, né? Eu costumo dizer, Fabiana, que nós vivemos, nesse particular, uma espécie de paradoxo. Qual é o paradoxo? A nossa Constituição de 88 procurou facilitar ao máximo, e com razão, né, o acesso à justiça. Ampliou-se consideravelmente o acesso à justiça. Só que esse acesso à justiça provocou o quê? Um fluxo enorme de feitos para o Poder Judiciário. Quer dizer, hoje nós temos mais de 100 milhões de processos tramitando pelo Poder Judiciário brasileiro. Este tribunal aqui tem uma quantidade incrível de processos. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que populações mais distantes, mais desassistidas, elas não têm acesso ao Poder Judiciário. Ou seja, o paradoxo está nisso. Nós precisamos ampliar o acesso ao Poder Judiciário, à sociedade civil brasileira, temos esse dever de fazê-lo, mas, ao mesmo tempo, nós não temos uma estrutura para fazer face a este acesso maior. Quer dizer, nós não temos nem para fazer o acesso atual. Imagine com um acesso maior e que precisa ser providenciado. É paradoxal, não é dizer isso, mas é o paradoxo que nós vivemos. Então, nós precisamos investir nisso tudo, né? O senhor, como também como um desembargador influente aí, tanto na área tributária quanto na área previdenciária, vou até lhe fazer uma pergunta. Do que o senhor acha das receitas que o INSS tem direito de receber, né, que são oriundas aí de tributos do artigo 195.1 da Constituição, né, que cria uma série de receitas para o INSS, só que a gente verifica que essas receitas são extremamente altas, né, mas a saúde brasileira acaba sendo muito deficitária. É verdade, né? Você tem toda a razão. Infelizmente, o nosso tripé da Seguridade Social, que compreende a assistência social, a previdência social e a saúde, né?
esse tripé que está na Constituição, sim, como você falou, está em grande parte comprometido. Eu acho que não é só um problema, Fabiana, vamos dizer, de recursos. Quer dizer, é também um problema de recursos. Precisaria se investir mais na autarquia federal para que ela pudesse atender melhor, um pouco melhor. Mas é também, claro, um problema de gestão. Há problemas de gestão que precisam ser corrigidos. Não é? Sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que o senhor me fala, o que o senhor pode comentar sobre esse recente episódio que teve no Brasil? Olha, como tudo na vida, né, a gente acaba tendo dois lados. Por um lado, nós podemos ficar entristecidos de ver um presidente da República, no caso uma presidente da República, ser destituída de seu cargo pelo cometimento de crime de responsabilidade, que, a meu ver, ficou claríssimo que foi cometido. Né? Muito haveria que se falar sobre isso. A gente ouve tanta bobagem durante esse tempo, né? Muita gente dizendo, mas os presidentes do passado também cometeram. Bom, já começa um erro de enfoque brutal aí, porque o crime de responsabilidade que foi imputado a ex-presidente está fundamentalmente baseado na lei de responsabilidade fiscal, porque havia uma farra com o dinheiro público no Brasil. Hoje nós temos uma lei, essa lei veio no ano 2001. Então, quando dizem assim, mas os outros presidentes cometeram, bom, se cometeram, foi exatamente por causa disso que veio a lei de responsabilidade fiscal, para pegar governadores, prefeitos e até o presidente da República, não é? Que malversa o dinheiro público. Lá no tribunal nós temos alguns casos que um prefeito é condenado e ele não roubou dinheiro, não. Não furtou. Sabe o que ele fez? Simplesmente ele pegou um dinheiro que era da área federal e aplicou em outra área. Por exemplo, um dinheiro que era para aplicar na educação, ele aplicou na saúde. Aparentemente, você pode dizer, puxa, mas fez uma coisa boa? Não, não fez. Fez uma coisa boa para o homem comum, que não entende de leis. Agora, à luz da ordenação jurídica brasileira, ele comete um crime. Comete um crime por quê? Porque ele está destinando um dinheiro que é de um caixa para outro lugar. Se a gente não aceita isto como sendo crime, a malversação do dinheiro público vai existir sempre. Como é que nós podemos ter um orçamento decente se admite que o governante possa passar recursos de um lado para outro, sem obedecer o que está estabelecido nas leis? Então, fugir um pouquinho da tua pergunta, voltando ao impeachment, né? Efetivamente, pelo que eu pude analisar, os acórdãos do Tribunal de Contas da União, o texto da Lei 1059 com a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, para mim ficou claríssimo que houve o crime de responsabilidade e acho que tanto a Câmara quanto o Senado acertaram em fazer o impeachment da presidente. Não houve golpe nenhum. É engraçado, as pessoas não param para analisar. Por que 2/3? Por que se exige? Por que o Constituinte estabeleceu 2/3? 2/3 é uma maioria qualificada. Não é nem maioria simples, nem maioria absoluta. É maioria qualificada e muito qualificada. Exatamente para que não se tire um presidente da República por uma maioria ocasional. 2/3 não são uma maioria ocasional. E o que o senhor achou do desmembramento da votação? Triste. Que foi feito? Fiquei... Qual a sua opinião? A minha opinião é que realmente não se respeitou o parágrafo único do artigo 52 da Constituição da República. Não consigo
lidar com nenhum dos argumentos de que se falou na oportunidade. Ah, mas o regimento interno do Senado prevê que haja destaque numa votação. Bom, desde o primeiro ano da faculdade a gente aprende o que é a hierarquia de leis, né? Me perdoem os senadores todos, mas o regimento deles não pode prevalecer sobre a Constituição da República. Aliás, nenhuma lei pode prevalecer sobre a Constituição da República. Então, o argumento é frágil demais, é pífio demais, né? E eu acho que, como até um ministro do Supremo falou, é fácil você fazer a prova dos 9, né? Que esse raciocínio não poderia prevalecer. Em primeiro lugar, está escrito lá, com a perda. O que fizeram com essa preposição? Com a perda. Não há palavras inúteis na lei, muito menos na Constituição da República. Então, uma coisa implicava a outra. Eu friso implicava a outra, porque no Brasil, você sabe, a última flor do laço inculta e bela, de que nos falava o Olavo Bilac, anda cada vez mais inculta e menos bela, né? Então, a gente vê o português sendo estropiado por todos os lugares, né? Houve um jornalista uma vez, foi o Augusto Nunes, ele escreveu uma crônica em homenagem à minha filha. Porque minha filha fez uma carta para o jornal, acho que foi para o Estado de São Paulo, dizendo assim, olha, quando eu digo que uma coisa é preferível do que outra, meu pai imediatamente me corrige, porque ele diz que a gente prefere uma coisa à outra, né? No entanto, vocês puseram na primeira página o presidente da República, naquela ocasião era o Fernando Collor de Mello, né? Dizendo que prefere isso do que isso. E aí o Augusto Nunes, que tem muita espirituosidade para escrever, né? Escreve muito bem, ele falou assim, no final da crônica dele, olha, Thaís, minha filha chama Thaís, né? Thaís Helena de Luca. Falou assim, olha, Thaís, se a gente for promover um enxugamento linguístico aqui no Brasil, nós teríamos uma revoada lá da esplanada dos ministérios, né? Teríamos a desertificação do Palácio do Planalto e a Academia Brasileira de Letras se tornaria uma Hiroshima literária, né? É claro que houve um exagero nisso que ele falou, mas eu entendi ele mostrando a falta de cuidado que nós temos com a língua portuguesa, né? É verdade, temos mesmo essa falta de cuidado. Mas voltando ao impeachment, além de estar escrito com a perda, você pode fazer uma espécie de prova dos 9, né? Imagine que ela fosse mantida no cargo, aí se votaria a segunda parte, e na segunda parte se optasse pela perda dos direitos políticos. Que coisa bonita que ficaria, né? Quer dizer, então, a pessoa está no cargo, mas perdeu os direitos políticos, né? Não adianta dizer, mas é que aí não se passaria a segunda fase da votação. Mas se você fez questão que bipartisse no início, a regra vale ou não vale? Não é? Verdade. Se bipartiu, tem que fazer as duas partes. E isto poderia ocasionar esse resultado. O Constituinte não quis isso. Ele não escreveu isso. Por isso que eu falo do resgate à Constituição. Com total razão. E eu espero. Eu sei que há uma grande divergência, Fabiana, sobre esse ponto. Até tivemos uma sessão recente lá na Academia Paulista de Letras Jurídicas, da qual eu faço parte. O professor Ives Gandra é o chanceler, e esse assunto foi colocado em pauta. E alguns dos confrades defendiam a tese de que era preferível que o Supremo Tribunal Federal não ingressasse no mérito de nenhuma dessas medidas judiciais que foram levadas até ele, com o argumento de que quem é competente para julgar presidente da República nos crimes de responsabilidade. Eu falo isso porque a maioria das pessoas que ficaram, a maioria que ficou brandindo a Constituição Federal, não leu a Constituição, não leu todos os artigos. Por quê? É claro que o Supremo
Tribunal Federal tem competência para julgar. O presidente da República, sim, mas nos crimes comuns. Isso está dito com todas as letras, em vários artigos da Constituição. Agora, em relação ao crime de responsabilidade, o Supremo não tem competência. A competência final é dos senadores, dos deputados para instaurar. E depois o julgamento por parte dos senadores. Mas então, alguns acham que para não se correr risco, seria melhor que o Supremo não entrasse no mérito, dizendo, olha, não vai conhecer nada disso, né? Não é a minha posição. Eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade de o Supremo Tribunal Federal resgatar todo o valor da Constituição. Isto acontecerá se ele não entrar no mérito, porque não deve fazê-lo, porque não é competência dele, porque é competência do Congresso Nacional, o impeachment. Agora, no momento em que uma decisão fere a Constituição, ele é o guardião último da Constituição. Ele tem não só o direito, como o dever de dizer, sobre isto eu preciso me pronunciar. Aqui a Constituição foi violada. E, portanto, ele não estará fazendo ativismo judicial, como costuma se dizer em alguns casos. Ele estará julgando corretamente. Né? Essa é a minha maneira de ver. É claro que respeitando profundamente aqueles que, no fundo, pensam até de maneira muito parecida. Falam, não, eu sei, o que você está falando está certo, tecnicamente está certo, mas e o risco que a gente corre? Não é melhor não entrar nisso? Eu respeito, é um ponto de vista muito respeitável, é claro, né? Mas aí a gente tem que escolher, né, Fabiana? Um caminho ou outro. Eu ficaria com esse segundo caminho. Bom, o nosso programa está se encerrando. Eu gostaria de fazer mais inúmeras perguntas para o senhor. E eu gostaria de respondê-las, mas eu sei que o tempo na televisão é diferente do tempo que a gente tem quando estuda um processo. Né? Mas o senhor já se sinta convidado para um próximo programa, tá? Onde nós terminaremos de fazer todas essas perguntas. Aceitarei sempre com muito prazer. Então, tá bem. Eu lhe agradeço muito a participação no nosso programa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes para fechar, que é uma pergunta que a gente faz principalmente para os nossos estudantes de Direito, que costumam assistir o nosso programa e que são inspirados, né, pelas pessoas que hoje já atingiram aí um patamar na advocacia, na magistratura considerável, como é o caso do senhor. O que o senhor pode passar para esses estudantes em termos de carreira, né? Qual foi a sua trajetória, o que o senhor achou de interessante na sua carreira, para que essas pessoas se sintam motivadas a seguir a carreira da magistratura ou não? Claro, puxa, é uma pergunta muito interessante e eu vou passar, Fabiana, vamos dizer, a minha experiência pessoal, né? O que eu sinto. Eu advoguei por 25 anos. Não me arrependo nem um pouco. Acho que a advocacia me proporcionou tudo na vida. Me proporcionou o estudo, o conhecimento, me proporcionou também que eu fosse ao tribunal. Agora já tenho mais de 20 de magistratura federal. E nunca deixei de ser professor, né? Eu estou há 44 anos já na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu, pessoalmente, dessas 3 carreiras, vamos dizer assim, a que mais me seduziu e continua a me seduzir é a de professor. Eu entendo que o professor exerce uma função fundamental para a sociedade, para o país, quando ele não é um mero transmissor de conhecimentos, quando ele aspira a ser um educador, quando ele procura transmitir aos seus alunos valores, e valores sagrados, valores que devem permanecer no tempo, desde que a criança nasce até o momento
em que o adulto morre. Eu acredito nesses valores e acredito que seja possível passá-los aos meus alunos. Isso é muito bonito. Claro que a advocacia também é muito bonita. Você defender direitos, principalmente quando esses direitos são justos, é muito bonito. E ser magistrado, que é distribuir a justiça, é uma enorme responsabilidade. Eu acho que qualquer uma dessas profissões, como as outras que uma faculdade de direito permite, não são só essas que eu falei, é claro, o exercício do Ministério Público é importantíssimo, das procuradorias, quem vai fazer a carreira diplomática, são todas essas vertentes, a meu ver, são importantíssimas para que se lute por um país melhor e para que se procure deixar para os filhos e para os netos, né? Eu já tenho 3 netinhos, eu fico com a minha consciência tranquila de que eu estou procurando dar tudo de mim para deixar um mundo melhor para eles. Se eu não conseguir, é porque foram as minhas limitações, que toda criatura humana as tem. Mas pelo menos eu fico com a consciência tranquila de que eu fiz e vou continuar fazendo até morrer tudo o que puder para melhorar o mundo para eles, o país e o mundo para eles. O senhor está cumprindo a sua missão? Acho que sim, pelo menos estou me esforçando para isso. Bem, eu lhe agradeço novamente a participação no nosso programa, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco hoje. Sou eu quem lhe agradece. Sinta-se convidado para novos programas. Tá Muito certo? obrigado, Fabiana. Eu virei sempre que vocês acharem que é útil ou conveniente, eu virei. Muito bem. E eu gostaria de abrir para o senhor fazer alguma consideração, caso o senhor queira. Uma consideração que eu gostaria de fazer vamos continuar, como diz São Paulo, combater o bom combate e guardar a fé. A gente não pode perder jamais a esperança. A esperança é a última coisinha que estava lá na caixa de Pandora, que só descortinou desgraças para a humanidade, mas lá no fundo tinha a esperança. A esperança é fundamental para que nós estejamos movidos para procurar aquela velha virtude dos gregos. Bom, eu lhe agradeço novamente a participação do programa Código de Honra do Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, professor. Encerramos por aqui o nosso programa Código de Honra, esse programa gravado semanalmente, e na próxima semana os senhores estarão aqui conosco novamente, com novos temas do direito, com novas oportunidades de conhecimento e cultura que o IASP e o Tribunal de Justiça em conjunto trazem para vocês.